Olá, e sejam todos bem-vindos de volta ao canal Hora de Oração. É sempre uma alegria ter vocês aqui conosco, compartilhando momentos de aprendizado e reflexão. Hoje, temos a oportunidade de mergulhar em mais um capítulo fascinante da Bíblia. Agradecemos por nos acompanhar novamente em nossa jornada de estudos bíblicos. Então, sem mais delongas, vamos explorar as profundezas deste capítulo rico em ensinamentos e significados. À medida que avançamos em nossa jornada pelo livro de Gênesis, chegamos ao novo capítulo, um segmento que se destaca por sua intensidade emocional e suas lições profundas. Após testemunharmos nos capítulos anteriores a criação do mundo, a formação do homem e da mulher e o trágico episódio que levou à sua queda, agora nos deparamos com as consequências imediatas dessa queda na vida dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Esse capítulo de Gênesis não é apenas uma continuação da história da humanidade. Ele representa um momento crítico na compreensão do pecado e suas ramificações. Aqui, somos introduzidos a dois irmãos, cada um seguindo seu caminho na vida. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor, simbolizam muito mais do que meras profissões. Eles são emblemas das escolhas humanas e das atitudes perante Deus, e um perante o outro. Este capítulo nos leva a uma reflexão profunda sobre temas como inveja, raiva, justiça e misericórdia. A história de Caim e Abel nos questiona sobre a natureza do pecado e a responsabilidade individual. A maneira como Deus lida com a situação nos ensina sobre sua justiça, mas também sobre sua misericórdia e amor incondicional. Ao explorarmos este capítulo, vamos tentar entender não apenas o que aconteceu naqueles tempos antigos, mas também o que isso significa para nós hoje. Como as ações de Caim e Abel ecoam em nossas vidas? Como podemos aprender com seus erros e virtudes? Estas são algumas das perguntas que iremos considerar enquanto desvendamos este capítulo essencial da história bíblica. Vamos começar. Nascimento e profissões de Caim e Abel. Nesse capítulo de Gênesis, somos apresentados a Caim e Abel, os primeiros filhos nascidos de Adão e Eva. Esta narrativa não é apenas sobre o nascimento de dois irmãos. Ela simboliza o começo da expansão da humanidade, marcando a continuação da vida fora do paraíso. Caim, o primogênito, e Abel, seu irmão mais novo, representam não apenas a primeira geração de crianças nascidas na Terra, mas também os primeiros exemplos de diversidade nas escolhas e profissões humanas. Caim se torna um agricultor, trabalhando diretamente com o solo. Esta escolha é significativa, pois reflete uma conexão direta com a terra que foi amaldiçoada por Deus após a queda de Adão e Eva. A agricultura, uma das profissões mais antigas da humanidade, simboliza aqui tanto a maldição quanto a bênção. A terra produz alimento através do trabalho árduo, mas também é um lembrete constante da queda e do distanciamento do homem de Deus. Por outro lado, Abel escolhe ser pastor de ovelhas, uma profissão que indica um tipo de vida nômade e uma dependência mais direta das bênçãos divinas para o sustento dos rebanhos. Abel, como pastor, mantém uma conexão mais imediata com a natureza e, simbolicamente, uma relação mais íntima com Deus, como evidenciado pela aceitação de seu sacrifício. Essas profissões não são apenas meios de sobrevivência. Elas refletem as primeiras divisões de trabalho na humanidade e estabelecem um contraste entre dois modos de vida diferentes. Enquanto Caim está ligado à terra, Abel está ligado com os animais e ao pastoralismo. Esta distinção entre os irmãos é fundamental para compreender os eventos subsequentes e escolhas que cada um faz. Através de Caim e Abel, testemunhamos a complexidade emergente da existência humana, marcada por escolhas, desafios e um destino intrinsecamente ligado às ações e decisões individuais. As ofertas e a preferência divina.
No coração da narrativa de Caim e Abel, encontra-se um evento crucial: as ofertas feitas por ambos os irmãos a Deus. Este momento é de grande importância teológica e psicológica, pois revela não apenas as diferenças entre Caim e Abel, mas também aspectos fundamentais da relação entre a humanidade e o divino. Caim, como agricultor, oferece frutos do solo como sua oferenda a Deus. Abel, por sua vez, escolhe as primeiras crias de seu rebanho e sua gordura. A Bíblia relata que o Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não para Caim e sua oferta. Esta preferência divina é um ponto central da história, mas a Bíblia não explica explicitamente o motivo dessa diferença no tratamento. Há, entretanto, várias interpretações teológicas e exegéticas que tentam entender essa escolha. Uma interpretação é que a qualidade das ofertas reflete a atitude e a intenção dos corações de Caim e Abel. Abel, ao oferecer as primeiras crias e a gordura, teria dado o melhor de si, enquanto Caim poderia não ter oferecido o melhor de suas colheitas. Outra visão sugere que Abel demonstrou fé e obediência ao oferecer um sacrifício de sangue, prefigurando o sistema sacrificial que seria mais tarde formalizado na lei mosaica. A rejeição de sua oferta desencadeia uma série de emoções intensas em Caim, especialmente ciúme e frustração. Caim sente-se desprezado e inferiorizado, e seu rosto abatido revela a profundidade de sua angústia. Deus, vendo seu sofrimento, adverte Caim sobre o perigo de sucumbir à raiva e ao ressentimento, oferecendo-lhe uma oportunidade de reflexão e correção de seu caminho. Contudo, o coração de Caim já está tomado pela inveja e pelo descontentamento, colocando-o em um caminho que levará a consequências trágicas. Este momento é um reflexo poderoso das complexidades da natureza humana. Revela como a inveja e a frustração podem nascer da percepção de injustiça ou rejeição, e como a resposta a essas emoções pode definir o curso de nossas vidas. A história de Caim e Abel nos convida a refletir sobre nossas próprias reações às adversidades e às percepções de injustiça, lembrando-nos da importância da autorreflexão e da busca por um coração alinhado com os valores divinos. Advertência divina e assassinato de Abel. Antes de continuarmos, gostaria de pedir a todos que estão assistindo, se você está achando este vídeo informativo e enriquecedor, por favor, deixe o seu like, comente com suas reflexões e compartilhe com amigos e familiares. Sua interação ajuda a disseminar essas mensagens valiosas e a expandir nossa comunidade de estudo bíblico. Agora, vamos mergulhar em um dos momentos mais críticos desse capítulo de Gênesis. A história de Caim e Abel atinge um ponto crítico com a advertência divina a Caim. Deus, observando a raiva e o descontentamento crescentes em Caim após a rejeição de sua oferta, aproxima-se dele com uma mensagem de advertência e sabedoria. Deus questiona Caim: "Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante?" Aqui, Deus não apenas reconhece a emoção de Caim, mas também oferece a ele uma oportunidade de reflexão e mudança. A advertência é clara: se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esta passagem é profundamente significativa, pois ilustra a natureza persistente e insidiosa do pecado, aguardando uma oportunidade para dominar o coração humano. Contudo, Caim não atende à advertência de Deus. Seu ciúme e raiva por Abel não são aplacados. O conflito entre os irmãos, alimentado por sentimentos não resolvidos e uma percepção de injustiça, se intensifica. Caim convida Abel para o campo e lá comete o ato irreversível de assassiná-lo. Este é o primeiro ato de homicídio registrado na Bíblia, marcando um momento sombrio na história da humanidade.
O assassinato de Abel por Caim é não apenas um fratricídio, mas também um símbolo do aprofundamento do pecado no coração humano após a queda no Jardim do Éden. As implicações morais e éticas deste ato são enormes. O assassinato de Abel representa uma violação grave não só da relação entre irmãos, mas também do relacionamento da humanidade com Deus. Mostra a extensão do dano que o pecado pode causar, não apenas em termos de ações, mas também em como essas ações afetam os outros e a ordem divina estabelecida. O ato de Caim é um reflexo de um coração que se afastou dos caminhos de Deus, um coração consumido por emoções negativas que, quando não controladas, podem levar a consequências desastrosas. Este evento marca um ponto de virada crucial na narrativa bíblica, destacando temas como a responsabilidade pessoal, a gravidade do pecado e a necessidade da humanidade por redenção e misericórdia. A história de Caim e Abel nos ensina sobre a importância de lidar com nossos sentimentos negativos, como ciúme e raiva, e sobre a necessidade de buscar orientação e sabedoria em Deus para superar esses desafios. A maldição de Caim e consequências. Após o trágico assassinato de Abel, a narrativa de Gênesis nos leva ao momento da confrontação de Deus com Caim. Esta interação é carregada de significado e oferece uma visão profunda sobre justiça, responsabilidade e misericórdia divinas. Deus pergunta a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E a resposta de Caim: "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" revela não apenas sua recusa em assumir a responsabilidade, mas também a profundidade de sua alienação moral e espiritual. A maldição imposta a Caim é tanto uma consequência de seu ato quanto uma representação das realidades alteradas pelo pecado. Deus declara que Caim será amaldiçoado da terra, que havia aberto a boca para receber o sangue de Abel das mãos de Caim. A terra, que havia sido a fonte de seu sustento como agricultor, agora negará a ele sua força, e Caim é condenado a ser um fugitivo e um vagabundo na terra. Esta maldição reflete uma ruptura profunda, não apenas entre Caim e Deus, mas também entre Caim e a própria criação. A marca de Caim, frequentemente discutida e interpretada de várias maneiras, é colocada por Deus como um sinal para protegê-lo, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Este ato de marcação é paradoxalmente um ato de misericórdia divina em meio à punição. Representa o cuidado contínuo de Deus mesmo para com aqueles que pecaram gravemente, ilustrando a complexidade do caráter divino que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. A vida de errância de Caim é uma representação física de sua separação de Deus. Ao ser expulso da presença divina e da comunidade, Caim enfrenta as consequências extremas de suas ações. Ele se torna um símbolo da alienação humana de Deus, um tema recorrente na narrativa bíblica. Esta errância não é apenas física, mas também espiritual e emocional, destacando a desorientação e o isolamento que o pecado pode causar na vida de um indivíduo. A história de Caim nos confronta com as duras realidades do pecado e suas consequências. Ao mesmo tempo, nos lembra da necessidade constante de buscar reconciliação e redenção. A vida de Caim, marcada pela tragédia e pela alienação, serve como um poderoso lembrete da importância da responsabilidade pessoal, do arrependimento genuíno e da busca pela graça de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Caim, em sua jornada errante, se torna um espelho para a humanidade, refletindo as profundezas do desespero que o pecado pode trazer, mas também a possibilidade de misericórdia, mesmo na mais sombria das situações. Descendentes de Caim e construção da cidade. Após a maldição e a sentença de errância imposta a Caim, a narrativa de Gênesis prossegue para descrever sua vida subsequente ao assassinato de Abel. Caim, em sua jornada errante,
Estabelece-se e constrói uma vida apesar de sua separação de Deus e da terra que o amaldiçoou. Ele se casa, e a Bíblia relata que Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Aqui, começamos a ver a expansão da humanidade, mesmo na linhagem daquele que cometeu o primeiro assassinato. Caim, apesar de sua condição de vagabundo, faz algo notável. Ele constrói uma cidade, a qual nomeia Enoque, em homenagem a seu filho. Esta ação tem um significado cultural e histórico profundo. A construção de uma cidade é um marco no desenvolvimento da civilização humana, indicando uma mudança de um estilo de vida nômade para um assentamento permanente. A cidade representa organização, comunidade e progresso, mas, no contexto da história de Caim, ela também simboliza uma tentativa de estabelecer identidade e propósito em um mundo marcado por sua transgressão. Os descendentes de Caim, conforme listados em Gênesis, incluem figuras como Irade, Meujael, Metusael e, finalmente, Lameque. Lameque, em particular, é destacado na narrativa. Ele é conhecido por duas ações significativas: sua poligamia, sendo o primeiro a ter mais de uma esposa, e um poema que ele recita, que é interpretado como uma espécie de jactância de sua própria capacidade de vingança, excedendo a de Caim. Lameque representa uma continuação e, de certa forma, uma intensificação dos padrões de violência e rebelião que começaram com Caim. A linhagem de Caim e a construção da cidade de Enoque são, portanto, narrativas que falam sobre o desenvolvimento humano sob a sombra do pecado. Enquanto a humanidade avança em termos de civilização e cultura, a marca do pecado e da transgressão continua a influenciar suas ações e estruturas sociais. A história de Caim e seus descendentes é um reflexo da complexa interação entre progresso e moralidade, destacando como os feitos humanos, mesmo os mais grandiosos, são frequentemente permeados por suas falhas e lutas internas. Este segmento do capítulo de Gênesis nos apresenta, portanto, um retrato multifacetado da existência humana pós-queda, um mundo onde a inovação e o progresso coexistem com a dor e as consequências do pecado. É uma lembrança de que, em todas as nossas realizações, carregamos tanto a capacidade para a grandeza quanto para a transgressão. Nossa reflexão. À medida que concluímos nossa exploração desse capítulo de Gênesis, refletimos sobre os temas profundos e os ensinamentos que emergem dessa narrativa rica e complexa. A história de Caim e Abel, repleta de emoção, conflito e consequências, é mais do que um relato do primeiro assassinato. É um espelho da condição humana, revelando nossas lutas internas, nossas relações uns com os outros e com o divino. No cerne deste capítulo temos a trágica história de dois irmãos e as escolhas que os definem. A preferência divina pela oferta de Abel e a subsequente raiva e ciúmes de Caim ilustram a complexidade das emoções humanas e as maneiras pelas quais elas podem nos levar a decisões devastadoras. O assassinato de Abel por Caim é um momento de profundo pesar, mostrando como a inveja e o ressentimento, quando não controlados, podem levar a consequências irreversíveis. O legado desta história na teologia, ética e cultura é vasto. Na teologia, Caim e Abel representam a continuidade do pecado original de Adão e Eva, demonstrando como o pecado e suas consequências permeiam a existência humana. Na ética, a história é uma poderosa lição sobre a responsabilidade pessoal e as consequências morais de nossas ações. Culturalmente, a narrativa de Caim e Abel tem sido uma fonte de inspiração para inúmeras obras de arte, literatura e reflexão filosófica, cada uma explorando diferentes aspectos deste conto atemporal. A história de Caim e Abel também se conecta com temas mais amplos da Bíblia, como justiça, misericórdia e redenção.
Vemos a justiça divina na punição de Caim, mas também a misericórdia de Deus na proteção concedida a ele. Esta dualidade de justiça e misericórdia é um tema recorrente em toda a Bíblia, refletindo a natureza complexa e multifacetada de Deus. O impacto contínuo desta narrativa na vida moderna é inegável. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias emoções e ações, a considerar as consequências de nossas escolhas e a buscar um caminho de reconciliação e redenção. A história de Caim e Abel nos lembra da necessidade de vigilância contra as forças do ciúme e da raiva em nossas vidas e da importância de buscar a orientação de Deus em nossos corações e ações. Em resumo, esse capítulo de Gênesis é uma rica tapeçaria de lições e reflexões, oferecendo insights sobre a natureza humana, o relacionamento entre irmãos, a justiça divina e a misericórdia. Como um dos primeiros e mais poderosos dramas humanos da Bíblia, a história de Caim e Abel permanece relevante, desafiando cada geração a examinar suas próprias vidas à luz de suas verdades eternas.